Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Não consegui dormir. Passei hoje cedo, até que eu acordei cedo, mas fiquei mexendo no celular até quase 9 horas. Fiquei pensando, não vou para EBD, mas levantei na pressa e fui e ainda cheguei a tempo, bem no momento de iniciar a aula. Foi uma bênção. E voltando para casa, não fiz muita coisa não. Apanhei umas peças de roupa, acho que coloquei uma água para ferver, comi alguma coisa. Comi o que tinha disponível. E vim pro quarto, mexendo no celular. E passei a tarde mexendo no celular, vendo vídeo e por aí vai, rolando feed, horas. Passa tão rápido, né? E agora, no fim da noite, até assisti uma pregação, né, pra finalizar o dia. Eu tô sendo, infelizmente, irônica comigo mesma, mas foi uma bênção também. Uma pregação da comunidade da vila. Uma bênção. E vim deitar, né? Me ajoelhei e deitei. Mais uns pensamentos que há tempo, por um tempo eu tive vontade de falar, alguns anos pra falar a verdade. Mas, por vergonha, primeiramente, né? Pensando na imagem, na reputação, eu disse, não vou falar, né? Também pensando em outras pessoas que poderiam ficar chocadas, mas... E também em 2021, acho que foi 2021, houve um conselho sobre que nem tudo eu precisava falar da minha vida. E eu louvo a Deus por aquele conselho. Eu lembro dele até hoje. Algumas coisas, assim, foram ditas, mas para as pessoas que eu achava que devia escutar, porque eu saberia que delas eu escutaria conselhos e palavras certas, direcionadas. Mas, por motivos específicos, tenho sido bem incomodada. E eu creio que, pelo Espírito Santo, prefiro crer que sim, que seja o Espírito Santo. Porque eu acho que prezo muito ainda pelo resto da imagem que eu tenho. Não tenho muito mais. Sou a menina que desistiu de várias faculdades, que tá com 2 trancadas, na verdade. Mas uma delas é a dos sonhos. E não consegue muito trabalhar. Mas eu não vim aqui me justificar. Eu espero poder ajudar, esclarecer algumas coisas. É isso. Eu tava pensando nessas horas que eu passei hoje mexendo no celular, no Instagram, no YouTube, e
um pouquinho na Netflix, mas não tenho nem mais paciência pra assistir filme ou série. Eu lembrei que há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, quando a internet chegou aqui em casa, em 2009, eu lembro que teve um projeto na escola aqui no DNR, onde os alunos faziam uma poesia, um poema, alguma coisa assim. Eu não lembro se era do governo, se era do estado, não sei, mas foi algo bem importante. E para fazer poesia, e quem fizesse a poesia melhor ia para Recife, alguma coisa assim, e iam concorrer a alguns prêmios. Eu pensava que eu me esforcei e gostei do poema que eu fiz na época. E minha irmã também fez, e minha irmã ganhou. Eu acho que ela foi a única aqui da cidade. Eu não lembro se outra pessoa ganhou aqui na cidade, mas ela foi para Recife e ela ganhou. Ela ganhou um computador, uma impressora, um computador completo, uma impressora e algum material, agenda, alguma coisa assim. Enfim. E eu não sei em que lugar ela ficou, mas ela foi um bom prêmio, né? Um computador em 2009, meu Deus. E se iniciou a nossa vida assim, conhecendo o que era internet, redes sociais, bem nessa época foi. Eu não sei se foi nessa época que a gente teve o Orkut ou se foi antes. Não sei. A gente chegou a ter Orkut. Não sei se foi antes. Não lembro muito bem. E não sei nem que época o Orkut parou de funcionar. Mas acho que foi antes de 2010, 2011, acho que foi antes. Não lembro também, não pesquisei. Porque isso aqui tá sendo bem espontâneo, na verdade. E foi muito bom, muito bom. Eu lembro que, não sei porque, eu acho que é alguma coisa da minha essência e de quem eu sou. Eu gostava de moda. Eu gosto até hoje ainda. Não sou a pessoa mais bem vestida, mas eu admiro demais estilos específicos e quem trabalha com moda eu admiro demais, costureira e por aí vai, né? Pessoas que trabalham nesse ramo, moda, costura, até esse ramo comercial, admiro demais. Mas eu lembro que na época, né, 2009, 2008, 2009, 2010, era a época dos blogs. Eu pesquisava blogs, tinha um site chamado Lookbook, que era as pessoas do mundo todo que postavam seus looks. Tinha Garotas Estúpidas, que até hoje existe, mas eu não sei se existe o blog, mas tem um perfil no Instagram. Tinha Chata de Galocha, que também existe hoje em dia, admiro demais. E tem a Bruna Vieira também, que ela escreveu o Depois dos 15, que tem até a série na Netflix. Admirava demais aquela menina. E o estilo dela era lindo, eu admirava demais. Eu não era muito de ler o que ela escrevia, mas admirava os looks delas e o que postava. Era mais imagem, era mais coisa visível do que leitura. E outros, tinha vários outros que eu admirava muito. Eu era louca do blog, eu pesquisava o Tumblr e tudo mais. Era muito visual. E eu não só via coisa boa. Sim, sobre a moda ainda, eu passava horas. Eu passava horas vendo os blogs, sites de moda e salvava o computador da minha irmã. E eu acho que eu nem sei se ela usava tanto igual a mim. Só sei que eu salvava muitos looks, muitos looks. E dizendo, essa inspiração pra mim usar depois e tudo mais. Pois é. Mas tinha alguns anos atrás, não sei se foi 3, 4 anos atrás, assim, se foi o quê? 2006 ou 2007, só foi que eu sei que foi 1 ano, 2 ou 3 anos atrás de 2019, antes de 2019. Eu acho que foi 6 por 7. Não lembro. E tem coisa, eu acho que
uma das coisas que eu vou falar e que eu, para poder esquecer, para poder não, eu me machuquei muito no sentido que eu forçava não lembrar, não pensar em coisas, eu me forçava assim não pensar em algumas coisas, não lembrar, eu forçava a minha mente, eu acho que isso pode ter prejudicado a minha memória, eu não sei, é uma suposição minha, é um achismo meu, mas eu sei que eu me machuquei muito, tentando esquecer algumas coisas, até cheiro. E o que eu quero dizer com isso? Que eu não só via coisa de moda, eu via outras coisas. Eu me viciei em ver outras coisas que não era pra minha idade. Que hoje em dia as pessoas já acham normal. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes ver algumas coisas. Diz que é liberdade de expressão, enfim, tá se descobrindo. Mas por experiência minha, eu acho que não deveria ver, ouvir certas coisas. Nem todo mundo é igual, algumas pessoas, sei lá, não sei, recebem melhor, mas eu não recebi. Foi anos e ficou cicatrizes, ficou lacunas em mim. E o que eu quero dizer, meu irmão disse que eu enrolo muito para falar, mas eu acho que preciso detalhar. O que eu quero dizer com isso é que eu fui apresentada a sexualidade de uma forma vazia e rasa muito cedo. Eu vinha na casa de um familiar um papel, uma revistinha do que seria o Kama Sutra, eu acho que é isso. Não vou dar muito detalhe, algumas pessoas podem saber, se eu fosse você não ia pesquisar, não ia mesmo, mas enfim, tá tudo tão banalizado, tão visível, que você vê isso e você nem sabe. Mas eu lembro que eu vi aquela revistinha. Eu era criança e, por incrível que pareça, eu era muito, muito tímida. Eu ainda sou hoje em dia, mas eu era muito, muito. Mas eu lembrando, eu fui uma criança curiosa, de certa forma. Eu mexi no que eu não devia. Eu era curiosa. E, infelizmente, eu vi aquilo. Eu guardei no lugar que eu encontrei. Eu não sei se eu voltei a pegar de novo pra ver de novo. Eu fiquei curiosa, né? E não sei se... Eu acho... Pode ser que eu tenha voltado a mexer naquilo de novo pra ver de novo. Não lembro. Mas só sei que eu vi. Uma vez, de certeza, eu vi. E aquilo adentrou dentro de mim. Aquelas imagens adentraram dentro de mim. E é isso. Adentraram. Minha imaginação voou, fluiu, se aprofundou em coisas que eu nem conhecia, que eu nem sabia, que eu só sei que eu imaginei muito, eu pensei muito, eu me viciei. E eu era criança. E ninguém sabia. Tem gente que vão saber. Algumas eu já comentei para algumas pessoas da minha família. Já comentei para uma pessoa, eu acho só. E algumas pessoas específicas, mas eu não fui muito clara, porque é algo muito íntimo que traz muita dor pra mim. Já trouxe muito mais. Mas e é isso, marcou minha infância. Eu sempre fui uma pessoa reservada, eu era uma criança reservada, uma criança cuidadosa, respeitosa, que ajudava muito, porque perguntar para familiares as pessoas vão falar de quem eu era criança. Eu era muito amorosa, abraçava muito, e teve uma época que eu abraçava tanto, assim, era muito carinhosa, que as pessoas até assim, Larissa, você não precisa abraçar. Infelizmente, eu também me podei. Algumas pessoas me podaram porque eu era muito amável. Assim, eu era muito, abraçava muito demais. Era quem eu sou, era minha essência. Ainda sou até um pouco hoje. Mas, assim, pode parecer que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo, não sei. Eu tô falando quem eu era, né? Mas aí, tipo, isso adentrou na minha infância. O meu vício, meus pensamentos, alguns comportamentos que foram gerados, que surgiram, alguns comportamentos
comportamentos, eu fazia tudo escondido. Tudo. Quando eu saía de casa, ou quando eu ficava sozinha. Minha imaginação fluía e, enfim. Não vou detalhar muitas coisas, porque não é legal, não é bonito, não é... Mas foi anos de imaginação, foi anos de pensar coisas de adulto, viver coisas de adulto, e eu sendo uma criança, uma pré-adolescente, entrando na adolescência, por aí vai. E aí eu vim pra cidade, né? Eu vim em 2008, minha mãe veio trabalhar, e eu vim. A família veio, o papai ficou no mato, e veio nós três, os filhos e mamãe. E aí, em 2009, sim, chegou a internet, o computador aqui em casa. E eu não via tanto, mas aí eu fui pesquisar sobre aquilo que eu já pensava. Eu queria ver. Eu só imaginava. Sim, mas nisso tudo, nessa época que eu ainda morava na fazenda, teve um dia que eu vim com minha mãe e eu tinha uma lojinha de jornal lá no centro. Jornal, revista, acho que era revista. Eu lembro que eu gostava de ler na escola. São vários assuntos que no final vai ter uma coerência. E eu gostava de ler. Eu estudei em Nazaré, eu gostava de ler. E eu gostava de pegar livros na biblioteca. Tem um livro aqui até que é Os Miseráveis. Ele tá bem acabadinho esse livro. É uma doação. Porque o original, ele, enfim, não existe mais. Eu peguei ele pra mim. Eu amava tanto esse livro, Os Miseráveis, na versão infantil, enxuta. Porque esse livro eu descobri que ele é enorme. E eu amava esse livro, eu me apaixonei por esse livro. Eu era criança e li esse livro. E eu fiquei impressionada com essa história. E ele também lia livro de poemas, de poesia, eu gostava muito. Eu era criança. Foi o ano 2005, 2006, 2007, por aí, em Nazaré. Criança, pré-adolescente, por aí. E eu vou fazer 30 anos, então tem um tempinho já. Mas aí eu lembro que por esse meu interesse de eu estar lendo e tudo mais, eu passei por essa lojinha. Eu lembro que comprava muito revista de horóscopo, né? Mas eu não era muito apegada a isso, não. Mas também já cheguei a comprar revistinhas. Tinha a revista da Capricho, se eu não me engano, acho que tinha também. Mas acho que foi o ano mais de 2010, 2011, 2012, acho que Capricho era. Aí eu vi um livro e me interessei e pedi pra mamãe comprar, né? Minha mãe que comprou esse livro. Mas eu que pedi pra ela, acho que comprar, eu acredito. Só, gente, que eu era uma criança, né? Não tinha nenhuma informação. Se tinha alguma informação, eu não tinha esse negócio de faixa etária tão indicativo como hoje em dia existe. Eu comprei esse livro. E a leitura era uma leiturinha pesada. Era o famoso livro hot hoje em dia. Enfim, não era para uma criança ter lido. Vou ser já bem direta mesmo nisso. Aquele livro, anos depois, assim, depois que eu li ele. Eu já tinha sido apresentada a outra coisa, né? Primeiro, acho que foi antes desse livro. E esse livro, eu não comprei sabendo que tipo de livro ele era. Eu comprei um livro porque eu queria ler. Não por causa da história que eu nem conhecia, nem sabia que história era. E eu fui apresentada aquele livro. O livro era bem escrito, muito bem escrito, mas muito detalhado, muito explícito. E eu li aquele livro todinho. Eu me apaixonei por aquela história, na verdade. Eu acho que eu li mais de uma vez. Enfim, mas eu era bem religiosa também, eu tinha consciência um pouco, né? E eu comecei a ter uma repugnância por aquele livro. Porque eu percebi que não era uma coisa assim muito... Era uma coisa muito adulta e eu não devia estar lendo, vendo aquilo. E nisso,
eu acho que eu cheguei a rasgar, sei lá, não sei, jogar fora. Só sei que teve uma familiar minha que eu descobri anos que ela tava lendo aquela porcaria. Eu sinto muito. Eu sinto muito dela ter lido aquilo. De certa forma, por minha causa, ela leu aquele livro também, aquele livro horroroso. Sim, aí voltando aqui pra cidade, em 2009, quando a internet e o computador chegou aqui em casa, eu, por curiosidade, queria ver. Eu só tinha visto imagem, assim, desenhos e a leitura daquele livro, mas eu queria ver. Queria ver aquelas coisas que minha imaginação fervia, né? E eu sim, eu me aprofundei, vi todo tipo de coisa, todo tipo de coisa. Eu acho que quase todo tipo de coisa, eu acho que eu vi muita coisa nojenta, vi muita porcaria, vi muita que eu não devia ter visto e ouvido. E foi anos, e foi anos, e foi anos. E eu frequentava a igreja, né? Era católica. E eu lembro, assim, eu passo falando da parte religiosa, mas assim, a parte que eu tinha repugnância ao mesmo tempo. Eu, por estar viciada, eu me viciei, de certa forma. Eu precisava daquilo, eu precisava ver aquilo, ou se eu, enfim, era uma coisa diária. Quando eu tava sozinha, eu buscava ver aquilo, experimentar aquilo e eu precisava ver. Meu corpo pedia para ver, meus olhos pediam, meu ouvido pedia para ver aquilo. Se tornou um vício. Mas eu me arrependia, eu sentia nojo, eu sentia raiva, eu me odiava e me arrependia e pedia perdão a Deus, só que não tinha conhecimento ainda profundo do perdão do Senhor e tudo mais. Mas voltava a ver. Enfim, só sei que foi anos. Foi quase 10 anos. Eu acho que no ensino médio deu uma diminuída, mas eu acho que passou assim, eu desejei muitas coisas, viver muitas coisas, só na minha imaginação, meu Deus do céu. Ficava desejando viver relacionamento com rapazes, com homens, né? E é isso. Mas foi anos. Só sei que nesse vídeo eu vou falar que em 2014, pela graça de Deus, o Senhor me alcançou e eu me converti, né? Em 2014. Mas eu parece que fiquei anestesiada por um tempo. Em 2014. Com que assim, tipo, aquilo não ia fazer parte da minha vida. De certa forma, assim, foi um caminhar, foi o começo da salvação, libertação, transformação na minha vida. E passei um tempo, assim, sem pensar, tinha nojo, tinha raiva, tinha tristeza, muita tristeza. Tinha as palavras que eu escutava e me remetia, era tanta dor, muita tristeza. E teve momentos da minha vida onde eu passei por algumas dificuldades na vida mesmo. E eu queria me machucar, eu queria assim. Não me via, eu me achava uma fraude e me achava a pior pessoa. Tenho melhorado nisso. O Senhor tem sido muito misericordioso comigo, me levando a sua palavra, me lembrando da sua palavra, do seu perdão, da sua misericórdia, das suas promessas, da salvação da cruz, que Ele levou tudo sobre Ele lá na cruz. E foi anos assim, tem sido, os últimos anos tem sido melhor, mas foi anos de eu me machucando sozinha também. Por anos eu não conseguia comentar algumas coisas com as pessoas, com minha mãe, com algumas irmãs da igreja. Eu não conseguia falar, não conseguia. Guardei pra mim, me machucava sozinha. E não aceitava o amor, o perdão do Senhor. Era uma máscara mesmo de tá tudo bem, tá tudo bem. Só que nada tava bem. Caí em alguns momentos, né, ao longo desse... Vai fazer... Tem 2014, né? Ao longo desses últimos anos.
voltei a ver algumas coisas, assim, como forma de me machucar, infelizmente. Mas o Senhor tem sido misericordioso, tem sido anos de luta e de o Senhor me resgatando, me salvando, me curando, me curando. Tem coisas que eu, assim, que tipo, que eu creio que eu fui curada porque eu penso, eu falo sobre, mas tipo, não preciso forçar minha mente pra. Não machuco mais minha mente. Eu machucava, assim, no sentido que eu forçava pra esquecer, pra não lembrar, pra não pensar, porque eu sentia. Enfim. E era horrível. Mas hoje em dia eu consigo falar sem machucar meu cérebro, sem forçar pra esquecer. Porque eu sei que eu vivi, mas tem sido um caminhar de libertação e salvação. Eu vou parar por aqui e vou dar continuação no outro vídeo. E o motivo, a motivação da uma explanação porque eu tenho vindo falar isso tudo.